Quem cresceu ouvindo as histórias dos mais velhos sabe, no interior, o silêncio da noite nunca é vazio. Existe algo entre as árvores que as cidades grandes já esqueceram. Lendas, criaturas que não deveriam existir e vultos que vigiam a janela das casas isoladas. O que a gente achava que era conversa de avô, na verdade, era um aviso. E vamos ver os relatos mais macabros de quem viveu o inexplicável no sertão. Histórias de arrepiar que mostra que o interior é muito mais bizarro do que você imagina. Eu sou Binho Bahia e vamos pro vídeo. O seu Elias me contou que um dia assombrou-se, até caiu dentro de casa. Quando viu aquela zoada, ele abriu a porta e vinha aquela visão com outro nas costas. Diz que era uma visão, um homem correndo com outro nas costas. Sinistro. Essa é uma das poucas histórias que se referem às bizarrices presentes em nosso interior. Para muitos, uma das melhores coisas é sair da rotina, arrumar suas malas, pegar sua barraca e ir direto para o interior, roça ou como prefira chamar. Mas chegando lá, temos que escutar coisas como essas. No vídeo de hoje, me proponho a apresentar para vocês o lado bizarro do interior. Então, se você é um daqueles que fica até o fim, já vai preparando aí seus relatos para deixar, tá? Eu sou o VX e aqui vos entrego mais um vídeo. Eu, quando era jovem, quando era criança, eu ouvia muita história de terror do meu avô, do meu pai, mas eu, particularmente, eu sou nascido e criado na cidade, então eu não tenho interior, né? Eu não ia. Até meus colegas que iam costumavam dizer que coisas estranhas aconteciam. Eu vim no interior já grande, já adulto, mas mesmo adulto, é algo bom de se estar no interior, a paz que tem, ao mesmo tempo é uma coisa que te deixa ali... Como é que eu posso dizer? Uma coisa que te deixa ali apreensiva por causa do silêncio, os bichos, né? A escuridão ainda existe no interior, é um bagulho sinistro. Em uma tarde de sexta-feira comum, onde a próxima semana tem um feriado prolongado, você resolve pegar suas coisas e ir para aquela casa de um parente no interior. Para você, essa é a oportunidade de deixar de lado trabalho, escola, vídeos de TikTok totalmente rasos e aproveitar um pouco esse momento com seus parentes mais velhos da simplicidade. Até aí, tudo certo. Você chega, se instala, cumprimenta todo mundo e se prepara para a noite, onde acontece uma das maiores magias do interior. Você leva um dia inteiro com muito proveito. Porém, quando a noite chega, tudo muda. As paisagens antes confortantes se tornam agora um breu completo, onde você não consegue enxergar nem um palmo à sua frente. Acho que a maioria que sabe, né, o que é plantação de mandioca, um campo com vegetação mais alta, ou o pior de todos, plantação de milho. É sinistro. Quando cai a noite, ficar perdido nesses lugares pode ser assinar sua carta de despedida. E eu ainda não falo do que pode ter lá, porque existem pessoas que travam ou que saem com aquele engolir de saliva seco e nem passando Wi-Fi. Mas depois a paranoia vem, e quando ela vem, é muito forte. Por inúmeras vezes encarando esses lugares, seu cérebro pode começar a criar imagens não reais, onde algumas pessoas juram que era sim real, que realmente viram algo. Eu não vou ser o cara que vai dizer, pô... Cara, essa história aqui é massa que ele viu aí. Eu pausei pra você ler. Ele viu uma criança andando aí. Cara, irmão, o que mais minha avó contava era isso aí, velho. De crianças, de seres que do nada passavam assim no meio do mato, olhando pra eles e continuavam andando e só fazia ali repreender na época, né? Eu ia correr. Eu sou medroso, né? Eu ia repreender depois que eu já tivesse em segurança. Na hora eu ia correr. Fantasmas não existem, você tá vendo coisa. Até porque eu acredito que possa sim existir. Mas a ideia de ver algo por 10 segundos e ela desaparecer no meio da plantação ou no breu é simplesmente perturbadora. E para completar, aquele seu tio começa a contar histórias bizarras que te causam medo, mas ao mesmo tempo muita curiosidade. Principalmente quando se é criança. E isso é tipo... fantasmas, nem existe, cara. Pô, bicho, que barulho foi esse? Não, Jesus me ajuda e se esconde debaixo do cobertor.
Eu era assim mesmo quando era pivete. Eu escutava mesmo de história de terror. Eu amava escutar história de terror. Mas na hora de dormir, e eu tenho costume até hoje, eu só durmo tarde da noite. Desde pivete que eu sou assim, velho. Eu só durmo lá pra 1h da manhã, 2h da manhã. Mesmo quando eu acordo cedo. E aí, cara, todo mundo dormia em casa e eu acordado com essa paranoia na cabeça. É sinistro. Isso é completamente normal. Só que o problema é que aquela semana inteira você vai repetir o ciclo. E, meu amigo, a coisa só vai piorando. Existem inúmeras lendas que o povo conta que dá um cagaço que só. Eu fiz uma lista breve pra gente passar de maneira superficial em cada uma delas. Se quiserem, deixem aí nos comentários alguma que aqui tiver mais likes e comentários de up, eu trago aqui pro canal. Mas enfim, no Prime das histórias, era comum ouvir sobre lobisomem, luz ou bola brilhante, mulher da trouxa e os que mais me davam medo, espíritos. Acho que em todo lugar falar sobre espíritos é algo que traz um medo. Mano, esse negócio da mulher da trouxa, vou esperar ele chegar nesse assunto que eu vou falar. Era uma das histórias que mais me dava medo. Até hoje eu não gosto de estar falando sobre essa mulher. Que é uma história que é macabra de se ouvir. Se você já escutou sobre essa mulher, deixa aqui nos comentários se ela te assustou. Que era uma das histórias que eu nem gostava de ouvir de dia, mano. Porque eu sabia que de noite ia me assombrar. Mas na roça, cara, parece que isso se intensifica de maneira normal. Pelo motivo que eu já citei. 2, porque as pessoas falam sobre de maneira coletiva. 3, porque quando você ouviu era criança. E 4, porque isso ainda continua sendo um mistério para todo mundo. Pois ainda não há quem comprove que isso não existe. E tá, é completamente compreensível que algumas pessoas que moram lá contem com uma normalidade surreal histórias que são bizarras. Até porque muitos já se acostumaram a levantar cedo e não tem outra opção, né? Infelizmente, falar com um patrão que tava com medo e por isso não levantou 4h30 da manhã para ir trabalhar no curral dos últimos sussurros, não cola, né? Tem que levantar e passar por essas coisas, cara. Mas existem pessoas tipo eu e você que levantam de manhã cedo e falam: nossa, hoje eu tô com a vontade de ir pra um lugar bizarro só pra explorar. E coisas assim acontecem. Não tenho essa vontade, não. Olha que lugar sinistro, meu irmão. Eu acompanhado já passo com medo aí. Ó, lá vem um susto, é certo, cara. Porra, você viu ali? Que bagulho sinistro. Mas ser armado quando ia ficar olhando pra ali gravando. Eu sou do tipo do cara que vai desrespeitar ou ficar procurando essas coisas. E se você faz parte desse seleto grupo, cara, continue, me manda os vídeos lá no meu Instagram, tá? Eu vou adorar fazer um conteúdo aqui sobre aparições reais dos inscritos. Voltando ao assunto na internet, essas ações se popularizaram como explorações urbanas, ou no caso aqui, rurais, né? E dá na mesma, o clima é pesado e o cagaço é certo, e o conteúdo também. Claro, existem alguns que você olha, sabe que aquilo não é real, mas outros são sim bem convincentes. Voltando ao antro da conversa, o fator falta de visibilidade e confusão trazem um dos piores sentimentos que uma pessoa pode sentir: o medo de ser observado. Imagina você dentro de uma floresta ou de um lugar com a vegetação mais alta, escutando sons estranhos, mas dá um giro em 360 e não vê nada. Só que o cérebro te deixa em estado de alerta. E pelo menos eu começaria a pensar: nossa, cara, tá me vendo, se for um bicho já era. Se for um fantasma, também já era. E se eu for humano, perdi o rim. E pra quem sente isso, consegue entender exatamente sobre o que eu tô falando aqui. É simplesmente avassalador esse sentimento. Cara, eu, quando era mais novo, já contei aqui várias vezes que eu sempre gostei de futebol. E aqui tinha poucos campos, aqui no bairro. Antigamente, hoje tem mais campo de futebol. Só que no meu bairro acho que tem uns 3 ou 4. Mas antigamente não tinha, só tinha 2, 3, só tinha 2. Aqui dentro do bairro, 2 ou 1. Então a gente tem que ir pra longe pra jogar bola. E a gente ia lá pra um campo que tinha, que era no meio do mato. Era 3 campos. E assim, era cercado pelo matagal, né? De vez em quando a gente até via uns caras do exército treinando lá dentro e tudo. E às vezes a bola caía, velho, lá no meio do mato pra gente buscar. Pô, velho, tinha vezes que do nada, mano, parecia que tudo ficava em silêncio, cara.
A gente sempre escutava ali o vento passando nas árvores, o som das árvores balançando, os bichos cantando, né, os grilos. A gente sempre escutava algumas coisas no meio da mata. Mas às vezes, não sei se era psicose de menino, psicose de pivete, mas às vezes do nada, tudo parava, tá ligado? Parece que até o vento parava, velho. Tudo parava naquele momento ali, né? Costumava acontecer isso muito ali, umas 12 horas da tarde, 12h30, 1h, 1h30, entre 12 e 2 horas da tarde, era o horário que mais acontecia isso, né? Chegou um tempo que a gente parou de estar jogando bola até meio-dia, depois de meio-dia, porque eu não sei se tem alguma coisa a ver com coisa religiosa, essas coisas, mas na época eu lembro muito bem que a gente parou de jogar bola esse horário, porque quando chegava esse horário ficava sinistro as coisas, né? E a gente ficava com medo da bola, porque parecia que tinha algumas coisas vigiando a gente pela floresta, e aí a gente ficava capado, se cair lá no mato, quem vai buscar? Então é melhor cancelar esse baba. A gente ia de manhã, jogava até 11h30 e ia pra casa. Depois a gente só ia pro baba 3 horas da tarde, 2h30, 3 horas. Esse horário aí a gente ficou sem jogar bola lá. Isso misturado com a confusão, pois você não sabe para onde correr, e se aquela pessoa ou coisa tá lá, ela conhece muito bem o ambiente, vai por mim, e você está em completa desvantagem. Bom, a verdade é que o interior guarda segredos que não foram feitos para todo mundo entender. Tem coisas que só quem viveu, ou melhor, sobreviveu, consegue explicar. Mas tem relatos que nunca chegaram à boca de ninguém. Ficaram presos nos olhos arregalados de quem voltou calado, ou na mente traumatizada de quem nunca mais quis falar sobre. A roça é linda de dia, acolhedora, nostálgica, mas à noite ela vira outro mundo. E é por isso que, se você já passou por algo tão estranho, não se sinta louco, tá? Inúmeras outras pessoas por aí também têm relatos sinistros para serem contados. Eu sou o VX, e se você ficou até aqui, comenta, eu vi também, e deixa seu relato ou ideia para o próximo vídeo. Galera, como eu falei aqui no início do vídeo, eu sou de Salvador, então nascido e criado, minha família é quase toda daqui. Então eu não tenho muita história assim de interior. Vim pro interior agora grande aí, com vizinho, com colega. Mas eu não ia pequeno, mas meus avós contavam muita história, cara, muita história. Se você conhece alguma história de interior, você que é nascido e criado, se você já viu algo estranho, deixa aqui nos comentários ou manda no meu Instagram lá, Bium Bahia, que em breve eu vou trazer aqui um conteúdo só com relatos aí de inscritos. Então mande lá que eu vou fazer uma compilação dos melhores relatos aí de interior. Eu vou trazer um vídeo aqui contando esses relatos. Eu lembro muito dessa história dessa mulher da trouxa. Eu nem gostava de falar antigamente, até porque falava quem xingava, né? Então não sei se era para eu não xingar quando era criança ou se de fato isso acontecia. Mas tinha um rapaz aqui no meu bairro, né, que rolava relatos que ele xingava muito, né? O nome da Laela, sabe? Xingar, era um cara que andava muito xingando. E aí umas 2 vezes ele tomando meio doido, né? Ele dizia que via essa mulher no porte parado olhando para ele, né? Quando tava no porte, tava na porta dele batendo na porta, ou ele via distante, ele via muito ela, né? Se é verdade eu não sei, eu sei que ele ficou muito tempo traumatizado por questão de ele estar vendo essa mulher, uma mulher com a roupa preta, meio idosa e com essa trouxa aí. Outros dizem que ela pede, né, para você guardar a trouxa dela. Ela chega em sua porta e pede para você guardar. Se você guardar, ela vai ficar de noite ali em seu telhado ali, te azucrinando a noite toda, né? Então assim, eu, graças a meu bom Deus, nunca vi nem quero ver. Mas era uma história que me deixava sempre cabreira ali quando eu escutava. Essa era uma das piores histórias que eu escutava quando era pivete. Quando alguém vinha contar sobre essa porra aí, eu até saía de perto, porque eu sei que de noite para dormir é complicado. Eu contando aqui agora vai ser mais tarde difícil para eu dormir, imagine. Mas se você já ouviu alguma história dessa, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu!